3 livros que mudaram a minha vida e também podem mudar a sua. Meu nome é Leonardo Rocha, sou sócio-diretor da Antecipa e hoje eu vou falar um pouco mais sobre 3 livros de temas diferentes que podem agregar na sua vida, em seu aprendizado e conhecimento sobre o mundo. Primeiro livro, Sonho Grande. O Sonho Grande ele é uma história contada por uma jornalista da trajetória profissional da vida do Jorge Paulo Lemann e dos seus 2 principais sócios, né? Grandes responsáveis aí por investimentos em empresas que hoje são mundialmente conhecidas, como a AB InBev e também a Lojas Americanas, por exemplo, né? Dentre outras aí, com a Kraft Heinz também. A ideia desse livro é contar um pouco aí do início da carreira, principalmente do Jorge Paulo Lemann, das pessoas que ele encontrou ao longo da carreira dele, quais foram os locais que ele estudou, o que ele aprendeu de mais importante que formaram a base sólida das empresas que hoje eles investem, né? Tudo começou lá atrás, quando ele foi estudar em Harvard, viu coisas ali que ele nunca tinha visto na vida, por mais que você possa achar que ele era um cara muito focado e dedicado, o livro mostra que ele ainda também não sabia muito qual que era o destino dele, não tinha certeza se era lá que ele queria estar, também era um cara que gostava ali da bagunça, de curtir, então ele levou um período ali até o amadurecimento, até ele entender um pouco melhor como que funcionava a dinâmica da vida, né? Acho que assim, dentre outras várias coisas que ele aprendeu no livro, acho que a mais importante foi as pessoas que ele trouxe em volta dele, né? Ele aprendeu isso muito cedo, estudando, conhecendo pessoas muito boas, como por exemplo Jim Collins, né, que tem outros livros extremamente, que poderia facilmente estar nessa lista que eu vou passar para vocês, né? E aí com essas pessoas boas ele foi aprendendo os principais fundamentos que formaram as empresas que eles têm hoje, né? Então, primeiro, pessoas boas, né, e que ele implementou ali a partir do conceito do partnership, que era não só trazer essas pessoas boas como colaboradores, mas também como sócios, né, através de uma meritocracia muito forte. A gente vê no livro também que ele é um cara muito vidrado em despesas, nunca foi um cara que teve uma vida muito luxuosa, embora ele tenha conseguido e conquistado muita coisa na vida, né? Mas acho que o conceito da simplicidade foi algo que fez ele chegar muito longe, chegar onde ele está hoje, né? E os pontos principais assim que eu queria trazer para vocês, além desses, a gente tem uma trajetória aí que começou a ficar muito grande a partir do Banco Garantia, né? Que foi a compra de uma corretora lá atrás, que muitas pessoas podem achar que ele comprou essa corretora, mas não, ele pegou um empréstimo para pegar essa corretora e aí ele teve anos muito difíceis ali que requeriram muita resiliência por parte dele e dos sócios dele, né? Anos em que a Bolsa de Valores ela não andou conforme todo mundo imaginava, passou por crises, mas chegou aí a ter uma instituição muito sólida com base nesses três pontos que eu mencionei para vocês, né? Um olhar muito crítico para despesas, então sempre está buscando reduzir despesas. O Jorge Paulo ele tinha um conceito ali no Garantia que ele entendia que ele precisava ter 200 funcionários. Então, todo ano ele tinha que trazer gente boa, mas ele tinha que demitir os que não estavam performando muito bem também. O segundo, a meritocracia, né? Então, dentro das etapas ali de crescimento da empresa, você realmente está remunerando, né? e promovendo as pessoas que estão performando melhor, né? E o partnership, que era o prêmio máximo aí para trazer esses sócios juntos, se sentirem cada vez mais parte da empresa e aí todo mundo poder crescer junto. Livro número 2, A Psicologia Financeira. Bom, o livro foi escrito pelo Morgan Housel, né, e ele tem a ideia de mostrar que na parte de finanças pessoais, principalmente, a gente usa muito mais a irracionalidade do que a racionalidade para tomar esse tipo de decisão, né? E ele foi muito importante para mim, principalmente no início da minha carreira, que eu atuava como consultor financeiro, porque eu podia entender um pouco mais por que o cliente não conseguia seguir um planejamento, por que ele não conseguia gastar menos ou poupar mais, enfim. Ele traz um contexto geral e acho que o primeiro ponto super interessante que ele traz ninguém é louco, gente. Todo mundo toma uma decisão com base no que aprendeu ao longo da vida, né? Geralmente no início da vida. Então a gente tem alguns vieses ali que seguem a gente, que vão fazer com que a gente tome certas decisões que muitas vezes outras pessoas não vão entender, porque elas não tiveram inseridas nesses contextos que a gente estava.
Então, assim, é um livro que tem um conceito muito importante para a gente entender cada vez mais como manejar o dinheiro na nossa vida, né? Como usar ele de maneira que não seja uma tortura ter que guardar dinheiro, mas que também não seja uma tortura ter que gastá-lo, né? Porque a gente sabe que todo mundo precisa de um equilíbrio, principalmente quando a gente fala de finanças. Então, para quem quer entender um pouco mais, né, sobre a psicologia por trás das decisões financeiras, eu sugiro muito esse livro, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. Livro número 3, Gestão de Alta Performance. É um livro escrito pelo Andrew Grove, que é um prefácio do Ben Horowitz, né? Tem ali, são dois autores ali muito voltados para essa questão de gestão de pessoas, gestão de alta performance, né? O que é gestão de alta performance? Esse livro ele ajudou muito, principalmente no começo aqui na G, para a gente entender melhor como criar uma cultura com processos, com pessoas motivadas a trabalhar, a estarem engajadas a cumprirem as tarefas e as metas que foram estabelecidas para elas. Eu não quero dar muito spoiler aqui, então eu quero contar um pouco mais sobre o que esse livro fala, né? Que é principalmente essas questões de como a gente cria uma cultura de valores fortes dentro da empresa, como a gente traz as pessoas para acreditarem nelas, né? E como uma empresa ela deve ser bem organizada, através principalmente de processos que estejam claros para que sempre que a empresa coloque um novo colaborador ou busque fazer até uma fusão, uma venda no futuro, ela consiga ter valor, ela consiga agregar valor, porque os processos estão muito bem definidos, as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer e elas estão motivadas principalmente a fazer tudo isso. Durante o livro, um ponto importante, ele vai entrar em várias questões complexas de como esses processos eles facilitam no dia a dia das pessoas, principalmente na tomada de decisão. Porque uma vez que você tem os processos bem estabelecidos, a pessoa ela só vai seguir aquilo. Ela não precisa perder muito tempo ali em reuniões, em até reunir informações suficientes para tomar aquele tipo de decisão. Então acho que é um livro muito importante, principalmente para gestores que estão começando e até gestores que já estão há um longo tempo no cargo, para se atualizar de certos conceitos, né? Em muitos casos relembrar também, porque tem coisas que no dia a dia a gente não consegue. Ele mostra também um pouco do papel do gestor, né? O gestor é uma pessoa que tem que estar ali principalmente vendo a organização como um todo e não necessariamente fazendo esses trabalhos operacionais, porque se ele está fazendo uma coisa ele não consegue fazer a outra, tá? Então é um outro livro que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está se aventurando aí numa carreira de gestão, né? Numa profissão em que você tenha níveis ali para escalar ainda, gerente, coordenador, diretor. E se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de livro que você está buscando, a gente está à disposição para te ajudar. Se inscreve no nosso canal e vem com a gente.